Nós estamos de volta para conversar sobre semiótica discursiva, dando continuidade hoje ao tópico enunciação, embreagens, debreagens, o papel do ator, o tempo e o espaço dentro da narrativa. Lembrando que as nossas conversas aqui, elas são baseadas cientificamente na tese de doutorado, o percurso semiótico do actante sujeito John de Godman, de minha autoria, que eu defendi em 2001. Então, o Greimas ele afirma que a estrutura linguística é o resultado alcançado pela enunciação em que estou citando Greimas, esta aparece como a instância de mediação que assegura a colocação em enunciado discurso das virtualidades da língua. Então, a língua ela é virtual e ela aparece dentro do texto, né? Desta maneira, com a função de atualizar as estruturas enunciativas em enunciado. Você tem as estruturas enunciativas, que está na enunciação, e você tem o enunciado no próprio discurso do sujeito enunciante, aquele que enuncia, né? O enunciador, no caso. Então, a enunciação, como sinônimo desse movimento da Lange e Parole, que é do Saussure, né? Língua e fala, essa dicotomia sussuriana, foi formulada primeiramente por Emily Benveniste. Então, a língua é uma espécie de depósito de palavras que existem virtualmente, em princípio vazias de sentido, é o que Greimas dizia, e com a sua disposição sintagmática na forma de discurso. Então, quando nós, na forma de discurso, utilizamos esta língua e colocamos no enunciado, então nós atualizamos a langue, atualizamos a língua. Então, eu vou citar aqui o Greimas, né? Se concebe a enunciação como uma instância de mediação que produz o discurso, veja bem, a enunciação é uma instância de mediação a produzir o discurso. Não se pode deixar de perguntar sobre o que é mediatizado por essa instância, sobre as estruturas virtuais que estão à montante da enunciação. O debate que se instaurou a esse propósito está longe de chegar ao fim, já dizia o Greimas. Isso lá atrás, né? Muito tempo atrás. Por quê? Porque as posições que aí se adotam vão desde a afirmação da natureza simplesmente paradigmática da língua, a língua como um paradigma, nascemos e passamos a ser usuários dessa língua, com que podem contentar-se a rigor os fonólogos, vai dizer o Greimas, de estrita observância à concepção de Louis Yamslev, né, o Yamsleviana, segundo a qual a linguagem é ao mesmo tempo sistema e processo. O Yamslev que vai dizer a linguagem é sistema e ao mesmo tempo é também processo. Palavras do Yamslev. E o Greimas cita aqui o Louis Yamslev. E é na fonte de Yamslev que o Greimas vai beber dos níveis, né, da manifestação, né, e da imanência. Muito bem. Então, essas posições, né, estão longe de se chegar e se adotam, vão desde a afirmação da natureza simplesmente paradigmática da língua com que podem contentar-se a rigor os fonólogos de estrita observância, a concepção de Yamslev, segundo a qual a linguagem é ao mesmo tempo sistema e processo, até a atitude de Chomsky, né? Ele vai citar também o Chomsky, que vê nas regras da formação de frases, reduzindo às vezes a paradigmática a um simples alfabeto, essencial da competência linguística. Então, a tal competência do Chomsky, né? Que ele vai citar aqui. Participando desse debate, então, o Greimas adota a terminologia de Yamslev, reivindicando o estatuto de texto-discurso e sugerindo que este pode ser observado segundo a disposição das suas diferentes instâncias em camadas que,
se aprofundando no interior do mesmo, formam o que chamou de percurso gerativo da significação. Assim, o espaço das virtualidades semióticas, como Greimas o chama, é o lugar das estruturas semionarrativas atualizadas pela enunciação, o antes e o depois do discurso, aquilo que antecede e que resta quando o discurso acaba. Palavras do Greimas. É a sua atualização que confere ao sujeito da enunciação, o escritor, o compositor, o falante, né, como eu que estou falando aqui, por exemplo, a sua competência linguística. Então, essa competência, portanto, ela é instaurada e constituída na enunciação. Greimas reconhece a posição paradoxal do sujeito da enunciação, ora diante do processo, né, palavras estancadas no dicionário, por exemplo, ora diante do sistema organizado, como a língua, por exemplo, que quando nascemos já está aí, passamos então a ser usuários desta língua, né? Que ao mesmo tempo que se apresenta como vazio de sentido, lá no dicionário, né? Virtualizado, esse léxico, antes de sua articulação em discurso, é também semanticamente, estou citando o Greimas, semanticamente enquanto depósito de sentido demasiado cheio. Então, ao mesmo tempo que é vazio, tem sentido demais, diz o Greimas. E é assim que ele chega a definição do que é embreagem, do que é debreagem. Então, é a projeção através dos procedimentos aqui reunidos sob o nome de debreagem, Greimas falando, para fora dessa instância, tanto dos actantes do enunciado, o caso do John que eu citei, que aparece no texto God, quanto das coordenadas espaço-temporais. Ele dizia, eu era, ontem, né, yesterday, eu era o leão marinho, mas agora sou o John. Então esse ontem nos projeta temporalmente no mundo da enunciação, que constitui o sujeito da enunciação por tudo aquilo que ele não é. É a rejeição, através dos procedimentos denominados embreagem, das mesmas categorias, destinada a recobrir o lugar imaginário da enunciação que confere ao sujeito o estatuto ilusório do ser. Então veja bem, esse lugar imaginário da enunciação é que vai conferir ao sujeito o estatuto ilusório do ser. Ele tem a impressão que ele chegou no seu ser, mas não chegou na verdade. Só é possível, portanto, chegar-se ao ser do sujeito pelo não ser. Isto é, pelo processo de embreagem. Momento em que o actante sujeito enunciador, logo o sujeito do enunciado, é projetado para fora do discurso, indo à instância da enunciação. Esse tempo de sua projeção é, por isso, rápido e, ao mesmo tempo, altamente significativo. O seu retorno imediato ao enunciado é o que chamamos de debreagem e embreagem. Então, toda embreagem, como vocês veem, pressupõe, né, uma debreagem. É no espaço que separa, né, a embreagem e a debreagem, é nesse espaço entre a sua projeção ao momento da enunciação e a sua volta imediata ao enunciado, que chegamos ao ser, não ser, dos sujeitos enunciadores. É por isso que o Greimas fala-nos do estatuto ilusório do ser. Por que ilusório? Porque para existir no enunciado, ele já não existe na enunciação. Para ser, já não o é. Sendo assim, o discurso é um espaço e um tempo não preenchidos pelo enunciador, o sujeito do enunciado, mas por sujeitos outros do enunciado, encontrados pelo conjunto de procedimentos capazes de instituir o enunciador. Então, o Greimas vai aqui traçando todo o percurso, né, do que é embreagem, do que é debreagem, os aspectos aqui envolvendo também a enunciação, né? É o Greimas falando conosco e nos esclarecendo essa questão. A esse conjunto de procedimentos, Greimas chama de competência discursiva. Então, o que é a competência discursiva? Se formos considerar a existência de um depósito, né, no qual
se encontram as palavras, ou essa língua sistematizada, revestidos de sentido, como diz Greimas, como figuras do mundo e das configurações discursivas, nós vamos chegar à constatação de que a competência discursiva do sujeito, do enunciado, se forma através da sua atuação em performances positivas, como actante sujeito operador de estados e transformações, isto é, localizado como actante no nível das estruturas semionarrativas. Então, diante de todas essas confusões, né, das pesquisas, com exceção aquelas que foram consideradas dotadas de nobreza, o Greimas afirma que o mecanismo da enunciação não se pode evocar no estágio atual. Ele dizia naquela época, a não ser que nele se inscreva, vou citar o Greimas, o essencial, aquilo que o faz vibrar, aquilo que faz com que a enunciação seja um ato, entre outros, a saber, a intencionalidade. Greimas recusa, né, esse conceito de intenção como fundamento para o ato de comunicação, porque reduz a significação. Quantas vezes, né, eu digo para você, ou você já disse para alguém, desculpa, né, não foi isso que eu quis dizer. Então isso prova que a intenção que nós temos, a intencionalidade, ela não corresponde a uma veracidade, digamos assim, porque eu posso ter sido tomado por um momento de inspiração, como os poetas, né, geralmente o fazem, né, e não teve aquela intenção de comunicar aquilo que o outro entendeu. Por isso, né, os pedidos de perdão, de desculpa, não foi isso que eu quis dizer, por favor, não me interprete mal. Então, a intenção de comunicar explora a significação somente segundo sua dimensão consciente, desprezando o discurso onírico. Assim, né, propõe a intencionalidade como motivação, interpretada como, olha o Greimas agora, vou citar, visão do mundo como uma relação orientada, transitiva, graças à qual o sujeito constrói o mundo enquanto objeto ao mesmo tempo em que se constrói a si próprio. Greimas falando sobre a intencionalidade. A enunciação seria, deste modo, vou citar o Greimas, um enunciado cuja função predicado é denominada intencionalidade e cujo objeto é o enunciado discurso. Considerada como ato, é a enunciação que produz as semioses, a soma do significante e significado, que Greimas chama de manifestação de uma sequência de atos semióticos, logo com expressão substância mais a forma e conteúdo também com substância e forma. Vou citar aqui o Greimas. O eu, o aqui e o agora, encontrados no discurso enunciado, lá no texto, não representam de maneira nenhuma o sujeito, o espaço e o tempo da enunciação. Palavras do Greimas. A enunciação enunciada deve ser considerada como constituindo uma subclasse de enunciados que se fazem passar como sendo a metalinguagem descritiva, mas não científica, da enunciação. Diante desse quadro, né, pergunta-se como abordar semioticamente os sujeitos e objetos modais sociais. O grupo d'Entrevernes, em análise semiótica dos textos, fala-nos de uma análise imanente, estrutural e discursiva. A semiótica, ao contrário das outras teorias de análise do discurso, parte das condições internas do texto, dando conta do funcionamento textual do significado, por meio de um jogo de relações entre os elementos significantes, sem apelar para os aspectos externos como forma de explicar o sentido. A partir desta rede de relações, busca-se a arquitetura do sentido por meio do jogo de oposições, pelo qual o texto é estruturado. Então, vou citar o Greimas. Só consideramos como pertinentes os elementos capazes de entrar em um sistema de avaliação e de construção de diferenças. Procura-se, portanto, não o sentido propriamente dito,
mas como este se manifesta ao que chamam de forma do conteúdo. A análise do discurso pressupõe o texto por inteiro e não apenas as análises frásticas de competência da linguística, né, estrutural, que era o caso do Chomsky, né? Noam Chomsky. Então, o grupo greimassiano descreve os níveis de análise que compõem um texto e responsáveis pela sistematização geradora do significado. Grupo D'André Vernes. O nível superficial e o nível profundo. Assim, para essa instância narrativa, cada objeto é visto como figura que conduz à temática existente, por exemplo, no texto God, de minha análise, e são encontradas no nível superficial do texto, inseridas em seu componente descritivo, enquanto no componente narrativo verificamos as regras que vão ordenar aí a sucessão e o encadeamento de estados dos sujeitos. Sob esses componentes pertencentes a um nível superficial, jaz, né, uma trama de relações que classifica os valores do sentido e um sistema de operações que regula a passagem de um a outro valor, segundo a relação que mantém entre si. Recorremos, pois, a este modelo de análise para explicarmos cada um dos sujeitos discursivos. Então, esta é a proposta do Greimas, muito bem encadeada aqui, né, para sua compreensão. Então, quando se fala na semiótica do Greimas, lembre-se que está se falando dos aspectos internos do texto, da objetividade da interpretação. Então, é sob esse prisma que focalizaremos a enunciação com base no texto God, o texto do John Lennon, ao que chamamos de análise sincrética. Por quê? Porque o seu enunciado discurso é um ato semiótico, né, e nos remete a outros atos do gênero, pertencentes a outras linguagens, como a linguagem musical, no caso, porque é um texto musicalizado, verbal, entonativo, intonativa, termos que nós emprestamos de Dávila, né, e a isotopia também. Por quê? A isotopia, na busca da autodeificação, que defendemos no texto, é encontrada no interior do próprio texto, explicitada na totalidade. Então, nós vamos ver aí essa questão a partir da análise de God, que é o assunto da nossa próxima conversa. Vamos falar sobre o autor, sobre o narrador e sobre o eu da enunciação. São pessoas diferentes que aparecem aí nesse componente significativo, né, e de sentido que é o texto. E vamos colocar sobre a mesa na nossa próxima conversa o texto God, propriamente dito, aplicando a teoria ao texto para ficar mais fácil de você compreender toda essa linguagem hermética, né, que é criada pela teoria semiótica do Greimas. Como toda ciência, há essa linguagem hermética, mas à medida que vamos explicando e aplicando no texto, é aí que começam as coisas a se esclarecer aí na sua cabeça. Então, assim aguardamos, assim esperamos, né? Embora o que queremos, o que intencionamos não é geralmente aquilo que você interpreta, que você compreende do outro lado aí. Então, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a nossa próxima conversa.